Bom dia, para a glória do Senhor, para glorificar o nome dEle, aqui nós estamos mais essa manhã, para dizer obrigada, Senhor, meu Deus, por mais essa manhã eu estar aqui. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por essa manhã estar aqui comigo, porque quando nós nos lembramos de Deus, o Espírito Santo sempre está conosco. E Jesus também, nos mostrando o caminho. E é isso que ele vai fazer hoje. Jesus, ele é o próprio Deus, mostrando para mim e para você o que nós temos que fazer para chegar até ele, para ter a alegria plena e completa que só encontramos em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo. Hoje, o Senhor, ele irá me instruir e ele irá instruir você. Não rejeite a instrução de Deus. Não dê as costas para aquilo que Deus tem para dizer para você. Porque é bom, é perfeito e é agradável. Vai transformar totalmente a sua vida, os seus pensamentos, os teus atos e as tuas ações. O Senhor vai falar com você. Então fique muito atento, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Deus Todo-Poderoso, glórias, glórias e glórias nós te damos, Tu és santo. Tu és digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por ser um Deus tão lindo, tão tremendo, tão maravilhoso. Ó Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Deus. Rendemos a Ti a honra, a glória e o louvor, porque Tu és santo e queremos santificar-nos, Pai, para Ti. Queremos, Pai, nos separar para cumprir o plano do Senhor. Oh Deus, perdoa os nossos erros, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos momentos de fraqueza, oh Pai. Sabemos e reconhecemos o quão pequenos somos, o quão falhos somos. Mas quando pedimos ao Senhor que nos ajude, que nos capacita, é isso que o Senhor faz, Deus. Porque Tu és um Deus amoroso, um Deus misericordioso, oh Deus, um Deus inigualável, um Deus sem igual. Agradecemos ao Senhor, Deus. Agradecemos por tudo. Fala conosco, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Cumpre em nossas vidas o Teu querer, a Tua vontade, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nós estamos caminhando, estudando, examinando o livro de Jeremias. Hoje nós iremos iniciar o capítulo 24. E nós iremos meditar no verso 17. A palavra do Senhor vai dizer assim: Então peguei o cálice do furor da ira da mão do Senhor. Levei-o a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado, e cada uma delas bebeu do cálice. O Senhor, Ele está dizendo para mim e para você que é um cálice nas mãos do Senhor. Assim como havia antes, porque nós precisamos examinar, estudar, refletir, pensar. O Senhor, Ele está falando comigo e com você através da leitura do livro de Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta ousado, intrépido, que não tinha medo. O que Deus lhe mandava fazer, ele fazia exatamente como Deus lhe mandava. Ele não queria
acarinhar ninguém, acariciar ninguém. Ele não queria bajular ninguém. Ele queria simplesmente que a justiça de Deus se cumprisse na vida dele e na vida daqueles a qual ele enviava. E hoje, nos dias de hoje, Jeremias não se encontra mais com a gente. Mas Deus está procurando Jeremias aqui nessa terra. Porque Jeremias, ele não tinha medo. E o espírito que Deus deu para mim e para você, ele é de intrepidez, ele é de ousadia. Intrepidez e ousadia não é falta de respeito, não é falta de educação e muito menos falta de temor. Intrepidez é você obedecer aquilo que Deus está lhe mandando fazer e você ir lá e realizar a obra a qual Ele está lhe mandando exatamente da maneira que Ele te instruiu. Porque o que nós vemos hoje? Pessoas que se magoam muito fácil, pessoas que trocam de denominação com uma facilidade muito grande, pessoas inconstantes. É isso que nós estamos vendo hoje na nossa sociedade. Está muito difícil ver Jeremias, aquele servo de Deus, aquela serva de Deus, aquele pastor, aquele líder, aquele que Deus constituiu para liderar alguém em uma igreja, em qualquer lugar onde Deus tem a liberdade para agir. Nós não vemos mais um Jeremias. Nós vemos ali pessoas que elas querem agradar pessoas. Jeremias não queria agradar pessoas. Jeremias queria simplesmente agradar a Deus. O Senhor, Ele quer que eu e você agrademos a Ele. Nós temos um relato na palavra de Deus sobre um profeta que ele quis alisar, ele quis esconder os erros, as falhas, os pecados dos seus filhos. E Deus o baniu. O profeta Eli. Ele foi banido do altar juntamente com seus filhos. Porque ao invés de mostrar o erro, a falha, a injustiça a qual eles estavam cometendo, Eli fechava os olhos e fingia que não estava vendo. Não é esse o papel do homem e da mulher de Deus que Deus está procurando. Ele está procurando Jeremias. A palavra diz: peguei o cálice do furor da ira da mão do Senhor. É esse pastor, é essa pastora, é esse líder que Deus está procurando. Que ele sabe o que Deus está lhe mandando fazer. E ele vai lá e ele faz da maneira em que Deus está dizendo para fazer. Porque eu e você, nós precisamos agradar a Deus. Ele é o único que pode nos mandar para o céu ou para o inferno. Pessoas, elas não têm esse poder. Nós não podemos agradar pessoas, precisamos viver para agradar a Deus. Aí você pode pensar, mas meu filho vai ficar desagradado comigo, mas minha filha vai ficar desagradada comigo, meu esposo vai ficar desagradado comigo, meu pai, minha mãe. Se é Deus que está lhe mandando fazer, minha irmã, a justiça dele vai se cumprir na verdade a qual você está dizendo. Se está fazendo algo errado, diga que está errado. Não passe a mão na cabeça, não diga que está certo. Abra os olhos daqueles que verdadeiramente você ama. Se Deus está te mandando dizer, olha, a justiça de Deus, ela vem. E não é Deus que manda, é você com as suas sementes. Qual tem sido as suas sementes? Se as suas sementes forem maus, a sua colheita será ruim, será péssima.
Não tenha medo de dizer o que Deus está dizendo. Jeremias se aproximou e ele pegou o cálice da mão de Deus. Deus é um fogo consumidor. Se eu e você se aproximar de Deus sem santidade, nós iremos morrer. Se eu e você se aproximar de Deus sem temor, sem reverência, nós iremos ser queimados. Porque Deus é um fogo consumidor. Como você tem medo de desagradar pessoas e não teme a um Deus que é um fogo consumidor? Aqui ele continua na leitura e ele diz: levei-o a todas as nações, quais o Senhor me tinha enviado. Se Deus está te enviando para falar, para pregar, para fazer, minha irmã, faça como Deus está te mandando. Não faça como as pessoas estão te dizendo. Não faça como alguém já fez que deu certo. É o jeito que Deus está mandando você fazer que é o certo. O certo e o errado, quem sabe é Deus. Para mim, o certo e o errado é o que Deus está dizendo. Mas para outras pessoas, o certo e o errado é o que elas ouviram falar de alguém. É o que elas aprenderam com os pais, com as mães. É por isso que há muitos que estão vivendo religiosidade. Vivendo uma religião vã, uma religião pagã, uma religião de idolatria. Porque só ouviram o que o pai e a mãe disseram: meu irmão, minha irmã, seu pai e sua mãe, você precisa honrá-los, sem sombra de dúvida. Mas você precisa entender que são homens e são limitados. Quando está sendo direcionado acerca da palavra de Deus, se eles não estiverem firmados na palavra de Deus, nem todo o certo e o errado que eles disserem para você, você vai poder levar ao pé da letra. Porque o cálice do Senhor é um fogo consumidor. O cálice do Senhor, só os santos conseguem pegar. E se você consegue pegar o que Deus está dizendo para você, você é um escolhido do Senhor. E todo escolhido do Senhor precisa se purificar, se santificar, mostrar Deus e não si próprio. Eu não estou aqui para mostrar a mim, mas ao meu Pai. É Ele quem me mandou aqui. É Ele que está dizendo para mim: filha, eu preciso de uma profeta. Mas eu preciso de uma profeta como Jeremias. Ele não adulava, ele não adoçava, ele não queria agradar pessoas. Ele simplesmente pegava meu cálice e ia onde eu mandava. E ele fazia aquilo que eu mandei ele fazer. Hoje, as pessoas estão fazendo o que elas acham que é certo. Estão falando, ensinando o que elas acham que serão cobradas. E o preço será muito alto, porque pode depender a sua salvação. Pode depender muitas vezes o seu galardão. Tudo aquilo que eu e você fazemos de bom aqui na terra, teremos uma recompensa da parte de Deus. Não devemos fazer por causa de recompensa, mas nós a teremos. E se eu e você quisermos agradar pessoas, nós podemos perder essa recompensa que será eterna para mim e para você. O Senhor, ele continua e ele diz: e cada uma dessas cidades de Judá, e cada um deles bebeu do cálice. Quando eu e você bebe do cálice, nós não vamos mais continuar sendo da mesma forma. Nós seremos completamente transformados. É por isso que a Santa Ceia ela é servida como cálice do Senhor. A representação do sangue de Cristo descendo naquela cruz. Aquele sangue inocente. Sangue esse que purificou os meus pecados e os seus. Isso aconteceu num ato de fé.
Porque assim era feito nos tempos antigos. Pegava-se um cordeiro, sacrificava ele, e o sangue do cordeiro inocente, puro, era derramado. Esse cordeiro é Jesus Cristo hoje. Ele derramou todo o sangue dele por mim e por você. Quando eu e você bebemos o cálice, estamos dizendo: Senhor, eu quero ser limpo. Eu quero ser limpa. E para eu ser limpa, eu preciso fazer aquilo que Deus está me mandando fazer. E não aquilo que a pessoa já fez. Aquilo que alguém fez e deu certo, eu vou fazer igual. Eu e você somos chamados para fazer a mesma obra, mas de maneira diferente. Deus, ele vai te usar numa proporção e ele vai me usar numa mesma proporção? Não. É diferente. A maneira qual Deus vai te usar e a maneira qual ele vai me usar é diferente. O rumo é o mesmo, conduzir as pessoas à salvação. Mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Ele é o único que está apto a me dizer o que é certo e o que é errado. Quando eu consigo entender isso, eu estou me santificando. Eu vou conseguir tomar esse cálice da mão de Deus e levar para pessoas beberem. Entenda que eu já preciso ter tomado esse cálice. Eu preciso já ter me purificado. Eu preciso já estar limpo, santo, com as vestes mais alvas do que a neve. Isso não significa que eu sou uma pessoa perfeita, jamais. É só Deus que é perfeito. Ele está nos aperfeiçoando para a glória. Aqui nós não somos perfeitos. Deus, ele pede para que sejamos santos. Uma pessoa santa é uma pessoa separada. Ela não vai ficar só na casa dela. Ela não vai ficar só no quadrado dela. Ela vai se misturar com os outros, mas com o propósito de levar a presença de Deus, de fazer com que aquelas pessoas entendam que Deus está ali, mas não para compartilhar das coisas que são erradas, que ali estão. E ali você vai fazer a diferença, com seus atos, com as suas ações, com a sua conversa, com a sua maneira de se vestir, com a sua maneira de se comportar. Isso é que é ser santo. Não é ser perfeito. Não existe ninguém perfeito. Aqui na terra, o único perfeito foi Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Então o Senhor está dizendo para mim e para você: o que eu te pedi para falar, fale. Ainda que doa. Deixa doer. Pode ser em quem for. Quando a minha justiça alcançar o coração, tudo vai se resolver. Assim eu creio. Assim você precisa crer. Porque assim vai se cumprir. Porque o nosso Deus, Ele é bom e Ele é justo. Ele não vai deixar com que aqueles que você ame fique magoado, triste, distante de você a partir do momento em que você fez aquilo que Ele lhe pediu para fazer. Então seja como Jeremias, intrépido, ousado. Faça o que Deus está lhe mandando fazer. E faça de todo o seu coração. E a recompensa, ela virá da parte de Deus. É só aguardar. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Deus tem para a sua vida através dela, no nome de Jesus. Ó soberano e eterno Deus, Santo de Israel, Tu és tão lindo, Tu és tão maravilhoso, Deus, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por abrir os nossos olhos. Quantas são as vezes, Deus,
Que ao invés de ouvir a voz do Senhor, queremos agradar pessoas. Pessoas essas que não se importam com a nossa fé, que não se importam com o que nós estamos pensando, fazendo ou dizendo, ó Deus. Quando o Senhor é o único quem sabe. Tudo que o Senhor nos pede para fazer tem propósito. Tudo que o Senhor nos conduz a fazer é santo, é separado. O Senhor tem algo para concluir naquilo que o Senhor nos pede para iniciar, ó Pai. Perdoa, Senhor, porque são muitos aqueles que não tinham entendido. E quando nós rogamos, Pai, para que o Senhor perdoe, eu sei que a misericórdia do Senhor, ela entra em ação na vida dos teus filhos. Então, perdoa, Senhor. Perdoa aqueles que até hoje viveram querendo agradar pessoas. Perdoa, Senhor, aqueles que até hoje viveram para mostrar e não para ser, ó Deus. Quão lindo é quando verdadeiramente tomamos o cálice do Senhor. E o constrangimento, o arrependimento, o Espírito Santo começa a fluir de dentro de nós, nos trazendo coisas, nos fazendo coisas que nós não conseguimos explicar. É só o Senhor, Deus, quem sabe. E é só o Senhor quem precisa saber, oh Deus. Que as palavras, Deus, que o cálice do Senhor seja derramado na vida de cada um, Deus, para que sejam purificados, limpos, libertos e principalmente, Deus, para que tomem uma decisão de agradar ao Senhor na tua presença, no nome de Jesus. Glória a Deus. Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você compartilhamos aquilo que Deus nos entrega, nós estamos abrindo um leque para que Deus derrame muito mais. Tudo aquilo que nós aprendemos é muito pouco comparado a tudo que Deus tem para nos dar. Então, sempre que Deus te der, compartilhe. Seja uma palavra, seja um abraço, seja qualquer coisa. Tudo que você compartilha é como se você estivesse dizendo para Deus: eu preciso de mais. Isso é um sinônimo de humildade. E o nosso Deus, Ele quer que eu e você sejamos sempre humildes. Isso vai nos aproximar cada dia mais de Deus e da presença dEle. E quando eu e você fazemos isso, com certeza, nós iremos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.